Câmara Municipal de Belém, junho de 2020. O que aconteceu no Poder Legislativo nesses últimos dias? O que aconteceu de importante na cidade nesse período? É sobre isso que a gente conversa agora em mais um quadro Resumo da Semana. Como você já percebeu, a cidade vive um processo de relaxamento das medidas de distanciamento social. O fim do lockdown, a reabertura do comércio, a reabertura de shoppings, a discussão da reabertura das academias, enfim, a cidade está passando por um processo de relaxamento nessa medida de distanciamento. Até que ponto você participou dessa discussão? Até que ponto você teve capacidade de opinar sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Se você está se sentindo alijado desse processo decisório, isso acontece infelizmente aqui na Câmara também. Nenhuma dessas discussões passou por aqui. E deveria passar, porque a princípio, ou a rigor, a Câmara é quem deveria ser o poder mais próximo da população. Acontece que a Prefeitura de Belém é absolutamente refratária a qualquer processo de participação popular. É uma estrutura completamente distante da população. E todas essas medidas estão sendo tomadas por pressão de alguns segmentos econômicos poderosos e importantes e sem ouvir quem deveria ser mais interessado nisso, que é justamente a população de Belém. Essa crítica que você faz, eu faço aqui dentro também, porque aqui deveria ser o espaço e o momento da gente estar discutindo essas medidas de relaxamento do lockdown, do distanciamento social. Mas infelizmente o que a gente continua assistindo é uma briguinha política entre o prefeito e o governador do estado, e quem sofre, como sempre, é a população de Belém. Dito isto, vamos então às decisões que foram tomadas aqui na Câmara Municipal. Na quarta-feira, nós aprovamos um projeto de lei, e eu sou um dos autores desse projeto, que transformou a Avenida Iamada em Avenida Padre Bruno Sec. Para quem não conhece, Padre Bruno Sec foi um dos mentores, o mentor do projeto República de Emaús, que está situado ali na Avenida Iamada, no bairro do Bengui. Padre Bruno morreu em função da Covid-19 e foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais iluminadas que essa cidade já teve, no sentido de fazer um trabalho social para resgatar crianças e adolescentes em situação de rua. Sabe aquela campanha de Emaús? Pois bem, era patrocinada pela República de Emaús, feita pela República de Emaús, e teve o seu idealizador justamente o Padre Bruno. Então foi uma homenagem justa a um homem que teve uma dedicação muito importante para resgatar crianças e adolescentes na nossa cidade. Evidentemente que a mudança de nome dessa avenida é justa, é correta, uma homenagem importante para o Padre Bruno, mas ela não altera a realidade política da cidade, nem a realidade sanitária da cidade. E você sabe, eu tenho feito questão de dizer isso, que a Câmara deveria se debruçar, neste momento, prioritariamente, para debater projetos de leis que de fato enfrentassem essa pandemia que ocorre. Não é o que a gente tem visto até o momento. Bom, foi aprovado também um requerimento que eu enviei ao prefeito solicitando que ele crie o cargo de condutor de ambulância no município de Belém. Essa é uma legislação federal, já existe a definição federal dessa função como condutor de ambulância, e nesse momento de pandemia em que esses profissionais estão sendo cada vez mais exigidos, seria de bom tom que a gente pudesse regulamentar a profissão do condutor de ambulância, que afinal de contas é um elemento fundamental nessa rede de profissionais de saúde. Mas não é competência da Câmara apresentar projetos que criem cargos ou aumentem salário, então nesse sentido tem que vir do Executivo. Então eu mandei um requerimento ao prefeito e vou cobrar dele que ele mande um projeto para cá para que a gente possa de fato regulamentar então a profissão do condutor de ambulância. Bom, e na quinta-feira foi votada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que dá uma orientação para a Prefeitura em como e onde devem ser gastos os recursos municipais nos próximos 2 anos. Bom, eu apresentei 15 emendas à LDO, essas emendas foram todas rejeitadas, todas tiveram parecer contrário. Mas a gente conversa melhor sobre isso na semana que vem. Bom, pessoal, este foi o resumo do que aconteceu aqui na Câmara nesta semana. E no mês de julho, é bom que você saiba, se você ainda não viu, as sessões continuarão acontecendo. Normalmente, mês de julho é o mês de recesso. Durante o mês de julho, a Câmara vai funcionar com 2 sessões semipresenciais, sempre às terças e quartas-feiras. Acompanhe as sessões, acompanhe pela internet, cobre do seu vereador, cobre da Câmara Municipal decisões que possam melhorar a sua vida. É para isso que a Câmara existe,
ou deveria existir. Se não está acontecendo isso, a responsabilidade é dos vereadores, mas é também da própria população. Então cobre do seu vereador, mesmo que você não tenha eleito nenhum dos que estão aqui. Os vereadores que estão aqui são vereadores da cidade inteira. E o poder é um poder legislativo que deveria estar legislando para melhorar a vida da pessoa. Fique bem, se cuide, se puder, não saia de casa e até semana que vem.